Em 2017, eu de verdade achei que eu ia morrer. Eu não tinha nada que desentupisse o meu nariz. Eu fiquei quase um ano sem respirar pelo nariz. Sem respirar pelo nariz. Não tinha nada, não tinha nenhum. Também não preciso, sabe aquela coisa? Também não preciso dela. Autossuficiência, né? Também não preciso de igreja. Tenho Deus aqui no meu coração. E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Hoje nós estamos aqui para mais um Plenicast, que é o podcast da plenitude. É uma alegria estar aqui sentado nessa mesa toda semana, às vezes mais do que uma vez na semana, gravando conteúdos, gravando podcast, falando com autores de livros e graças a Deus, Deus tem nos dado a graça de só sentar com gente fera aqui, com gente muito legal, muito top, que tem nos ensinado muito. Todas as vezes que nós sentamos aqui, eu e meu irmão que estava ele não está aqui hoje, estou sozinho. Então, estou sem meu parceiro aqui de podcast, mas é sempre para a gente uma alegria sentar nessa mesa. Se você não me conhece, está chegando aqui pela primeira vez, o meu nome é Diogo Scremin, sou o host aqui do Plenicast, sou também funcionário aqui da Plenitude, né? Trabalho aqui na Plenitude desde o começo e nós temos esse projeto aqui agora para abençoar pessoas, para que você também conheça melhor o autor, esteja mais próximo dele. Quero te pedir aquilo que é de graça para você, não vai custar nenhum real. Eu sei que você deve ter chegado aqui de graça também, mas ajuda a gente. Se você puder ativar o sininho das notificações aí, se inscrever no nosso canal. Quando você ativa esse sininho também, você vai saber quando nós lançarmos novos conteúdos. Isso ajuda o nosso canal a se tornar relevante. Se você puder compartilhar com alguém, poxa, o tema do podcast é muito legal, compartilha aí com a galera que você conhece, manda aí no grupo da tua igreja, manda aí no grupo do teu trabalho, manda aí para a galera, para que as pessoas possam ouvir mais sobre o assunto que nós vamos tratar aqui hoje. Beleza? Eu sei que parece muita coisa, mas você faz isso ali em 3, 4 cliques, é assim, ó, bem rapidinho, tá bom? E hoje nós estamos recebendo aqui, para tratar de um assunto muito especial, a Tatiana Capanema, sobrenome chique, né? Tatiana, tem até um no meio aqui que eu até tirei fora. Mas, como que é mesmo? Gebrael. Tatiana Gebrael Capanema, nome de gente chique. Nós estamos aqui para tratar de um assunto muito legal hoje, que é esse livro aqui, ó, Saúde do Reino. Tá vendo aí, ó? Então, 12 princípios bíblicos para vivermos plenamente saudável. Você quer viver plenamente saudável? Então não sai desse podcast, fica aqui para você aprender mais sobre esse assunto, tá bom? A Tati, posso chamar de Tati? Por favor. Tati Capanema, a gente já se conheceu aqui, já conversamos antes, então nós já somos amigos. Tati Capanema, então é autora do livro, inclusive, que é um outro best-seller que abre os seus olhos, né? Sim. E Saúde do Reino, agora que também já se tornou um best-seller. É casada com o Bruno, ela dá a maior moral pro Bruno aqui, eu falei isso para ela aqui. Mãe do Benjamin e da Ana. Ela é cristã, ela é pastora, ela tem um canal no YouTube com mais de 1 milhão de inscritos, meu amigo. Se você soubesse o trabalho que dá para ganhar um inscrito no YouTube. Então, alguém que tem 1 milhão, mais de 1 milhão de inscritos no YouTube é porque tem muita coisa boa para falar. É pastora na Igreja Comunhão com Cristo e ministra de louvor e é também formada em terapia ocupacional na Universidade Federal de São Carlos. Mora em Brasília, mas descobri que é aqui de Araraquara. Seja muito bem-vinda, é uma benção te receber aqui, viu? Obrigada, é uma honra estar aqui. Obrigada pela apresentação, obrigada pelo espaço. Quero agradecer também a todo o pessoal da Editora Vida que fez essa ponte muito linda aqui, de abrir essa oportunidade e abrir a oportunidade de falar sobre saúde do reino. Então, quero te agradecer muitíssimo. Estou muito feliz de estar aqui, viu? Uma Obrigada. benção ter você aqui, viu? Olha, eu li já parte do livro, né? Para fazer o podcast, a gente sempre faz aquela leitura dinâmica do livro. Eu vi algumas coisas muito interessantes. E o que eu vi de mais interessante ali, logo no começo, você conta a sua história de saúde, que você vivia uma vida plena de saúde, muito bem, mas de repente aconteceu um problema com você. Conta um pouquinho pra gente disso. Em 2017, eu de verdade achei que eu ia morrer. Eu sentia que meu corpo estava surtando, ele estava se voltando contra mim. Mas, na verdade, o que eu pensei que fosse me matar, o que estava me matando, me levou para conhecer a verdadeira saúde, né? Eu tinha uma saúde física top, assim, se eu pudesse classificar, nossa, eu estava me cuidando super bem, depois que engravidei, comecei a me alimentar muito bem, fazer exercício físico, a vida profissional estava bem também, a gente já estava, graças a Deus, com milhares de alunos pelo mundo inteiro, falando de saúde visual, saúde do corpo, até que no finalzinho de 2017 eu comecei a ter uns sintomas muito estranhos,
que pareciam com uma gripe, que viraram uma alergia e que chegou a um ponto que eu me via acordando de madrugada, que eu tossia tanto que parecia que eu ia vomitar, parecia que eu ia morrer. Todas as coisas que eu comia, Diogo, me deixavam completamente anasaladas, com muito catarro. Eu tossia, eu tinha distúrbios intestinais. Eu engordei 10 quilos em menos de 3 meses. Isso para uma mulher é terrível, porque assim, você começa a entender o que está acontecendo comigo. Você não começa a não entender o que está acontecendo. E comendo menos, né? Comendo menos. Eu não conseguia comer quase nada. E eu fui a vários especialistas. Eu chegava ao médico e falava assim, olha, é o seguinte, eu não estou conseguindo mais comer as coisas porque eu passo mal depois das refeições. E eles faziam vários exames e não encontravam nada de muito específico. Em cada especialista que eu ia era um diagnóstico diferente. Eu cheguei no alergista a fazer aqueles exames de alergia. Deu alergia a arroz, a gengibre, a hortelã, fora todos os tipos de proteína, todos os tipos de farinha. Ou seja, eu não conseguia comer mais nada. Era comer, meu Deus do céu. Era comer alface e ainda assim eu continuava inchada, continuava engordando, continuava tossindo. E eu lembro que eu dava muitas aulas, sempre dei muitas aulas na internet, né? Como você disse no canal. E eu chegava e as pessoas falavam assim, melhoras nos comentários, porque era uma cara de doente, era uma voz de doente, era uma voz de gripe, que as pessoas tinham que me dar assim, melhoras, tomara que você melhore do seu resfriado. Só que era um resfriado que não passava nunca. E eu fiquei 1 ano nessa luta. Imagina 1 ano que eu não conseguia comer direito, 1 ano que eu não conseguia saber o que eu tinha, 1 ano em que eu tinha que falar de saúde para as pessoas, mas com aquela sensação de como é que eu vou falar de saúde se eu estou doente? Como que eu falo daquilo que eu não estou conseguindo viver agora, né? E isso me causou uma crise muito séria, assim, meu emocional ficou completamente abalado e eu comecei a ter... Aí começou a ficar mais grave, começou a essas crises de tosse, muito cansaço e já estava irritada porque, imagina, eu ia para as reuniões de família e reunião de família é o quê? É comida. Sim. E aí tinha lá o cuscuz, tinha o arroz, e eu não conseguia comer. E eu chorava. Você olhava aquela mesa farta daquele desespero, né? Desespero. Aí corria pro banheiro para chorar, porque se eu comesse, eu ia começar a tossir, ia incomodar todo mundo. Enfim, fiquei nessa luta durante 1 ano, ninguém sabia o que eu tinha. E eu fiz de tudo. Fiz, teste, mandei até teste do meu cabelo para os Estados Unidos para ver se não tinha alguma coisa. Fiz exame de sangue, teste no dente, eu posso dizer para você que eu passei por tudo. E eu sempre fui profissional de saúde, então eu tinha acesso às melhores profissionais, às melhores técnicas, tanto as mais tradicionais como, né, as mais naturais. Então, fiz tratamento com chá, com ozônio, com, homeopatia, tudo que você pode imaginar. E até que um dia eu estava conversando com o Bruno, você disse que eu dei uma moral para ele, mas ele realmente merece. Marido, né? Marido merece moral, né? A esposa também. Tome, merece. E aí eu cheguei e ele já estava... ainda não era convertida, assim, eu achava que eu conhecia Jesus, mas eu não tinha um relacionamento com Deus. A gente acha que a gente está bem com o Senhor, até a gente entender que, puxa vida, né? Eu só orava quando tinha algum problema e olhe lá. Não tinha um relacionamento com Deus, né? E aí eu estava começando a frequentar ali a igreja e tal, ele virou para mim e falou uma frase que ficou na minha cabeça. Ele virou para mim e falou assim, olha, eu acho que você está procurando melhora, procurando a sua cura nos meios físicos, nos meios médicos, eu acho isso válido, mas eu acho que o que você passa mesmo é uma batalha espiritual. Aí eu falei, batalha espiritual? Pensei, pensei, esse pastor, que meu marido é pastor, fala, pastor fica espiritualizando tudo, imagina, batalha espiritual, não discuti, honrei ele e falei, tá bom. E nada a ver com esse cara pra falar. Não, sou profissional de saúde, imagina, isso aqui é alguma coisa da célula, é alguma coisa do... E deixei pra lá, mas aí eu comecei a entender que realmente o que me faltava era a saúde espiritual. E parti para uma busca que foi muito rápida, inclusive, porque logo depois dele ter falado isso, aquilo ter ficado na minha cabeça... Isso foi em 2013, né? Foi 2017. Já 2017. Já 2017, já tinha lançado o primeiro 2013 teve seu filho, é isso? Foi. Tá certo. E de 2013 até 2017, esses 4 anos, eu super cuidei da minha saúde. Cuidado com a saúde física não me faltava. Que é o que falta para muita gente. Muita gente não tá saudável porque realmente não cuida da saúde física. Não, nesse ponto eu estava bem.
E aí, em 2017, comecei a passar por isso. Logo depois, em seguida, depois de um mês, eu recebi um convite de um casal de amigos para ir para um retiro, um Moriá, que fica na Estância Paraíso, inclusive. Ah, na Estância Paraíso? Sim. Vamos para lá e tal. Eu falei, gente, mas o que tem lá? Não, tem palavra, tem louvor. Para mim, aquilo era tão... Eu falei, enfim, já fiz tanta coisa. Então, eu vou para lá, né? Vai que funciona. Vai que dá certo. Vai que dá certo. Cheguei lá no primeiro dia, eu lembro que eu queria ir embora. Uma resistência. Eu falava, gente, o que eu tô fazendo aqui? Eu vou ficar com um monte de gente que eu não conheço. Eles falavam assim, não, mulher vai ficar numa ala, homem no outro. Eu falei, gente, que coisa é essa? Não vou nem ficar com meu marido. No primeira manhã, acordei, fui para a primeira ministração, e a primeira ministração era sobre identidade, sobre paternidade, sobre o amor de Jesus. Eu sei que depois, nos primeiros minutos, eu já estava em prantos. Já estava no colo de uma das facilitadoras que eu nem conhecia, mas estava ali no colo, mas eu entendi que era o Espírito Santo dizendo assim, olha, agora você está no lugar certo. Agora você está procurando saúde no lugar certo. E aí você estava ruim ainda da saúde, estava com os mesmos problemas ainda. Eu fui para lá, no meio do caminho tive que comprar um antialérgico, eu não tinha nada que desentupisse o meu nariz. Eu fiquei quase um ano sem respirar pelo nariz. Nossa. Sem respirar pelo nariz. Não tinha nada, não tinha nenhum. E eu passei na farmácia e falei, o que você tem aí de descongestionante mais forte? Comprei, antes de chegar na Estância Paraíso, não adiantou nada. Levantei no primeiro dia, fui para a primeira ministração, passei por esse processo de, poxa vida, tem algo diferente aqui. Jesus estava me encontrando. Eu estava encontrando Jesus. Na verdade, ele esteve comigo toda essa caminhada, mas eu entendi que não, tem algo diferente aqui. Passei por esse quebrantamento inicial, esse conhecer Jesus e, nossa, eu chorava tanto, parecia que todo aquele ano de doença saía de lágrimas, assim, de tanto desespero. Eu não sei quem está ouvindo a gente está passando por algum problema de saúde, mas chega um momento em que você perde as esperanças, você perde as forças, fala, já tentei de tudo, não sei mais o que vai me melhorar. O problema de saúde trava a gente em muita área, né? Trava, e é algo que pega muito, porque a saúde, aí você não consegue fazer mais nada, você já começa nos relacionamentos, não ficam tão fáceis, a vida profissional, ou seja, é algo que impacta muito. E passei pela ministração de arrependimento, de perdão. Eu sei que, Diogo, no terceiro dia, eu comi e não senti mais nada. Uau. Eu me emociono todas as vezes que eu conto, porque... Jesus te curou ali. Ali foi a minha cura, ali foi o meu encontro, foi algo tão intenso que eu lembro de comer e chorar, porque eu comia e chorava com medo. Que alegria, não tô sentindo nada, só o prazer em comer. E eu fazia assim pro Bruno, eu falava, olha, tá entrando ar aqui pelo meu nariz. Então, assim, foi algo que Deus ali fez uma transformação tão grande na minha vida. Eu lembro que tinha um lugar na instância que se chama, eu não sei se tem até hoje, que chama Casa do Oleiro. É um lugarzinho que você desce ali, né? E que eu desci ali naquela casinha do oleiro e eu falei, Senhor, eu estou entregando a minha saúde a Ti, porque eu já tentei de tudo. E eu não consegui nada. E eu ouvi aqui que o Senhor cura, que o Senhor tem cura para mim. Então, eu creio que o Senhor pode me curar. Então, eu entrego a minha saúde a Ti e eu sei que se eu for curada, é porque o Senhor me curou. Nada mais. É o Senhor que quis me curar. E saí daquele dia curada. Voltei para casa e já não estava nem acreditando, assim, comia. E logo ali mesmo, naquele... Tirou o atraso, já comendo tudo, tava com vontade. Gente, comi um monte de porcaria. E eu nem comia tanta porcaria assim, mas comi glúten, comi leite, comi pão. O que você possa imaginar? Ia comendo e cuscuz. Eu lembro de cuscuz, gente. Eu fiquei muito tempo, assim, a gente tinha uma moça que fazia um cuscuz muito gostoso. E eu não podia comer aquele... Aí comi tanto cuscuz. Overdose de cuscuz. E aí comecei uma busca muito grande, porque eu entendi. E aí eu voltei naquela frase, né? O que você está passando é uma batalha espiritual. Eu falei, o quê? Se eu estou passando por uma batalha espiritual, eu tenho que entender o que está acontecendo. Eu tenho que entender quais são os meus inimigos, quais são as minhas forças, quem é o meu defensor. Passei na banca de livros. Esses livros são muito importantes para as nossas vidas. Sim. A Bíblia é o nosso livro principal, mas quando a gente também lê outros livros e vê outras experiências, aquilo abre coisas diferentes, né? Eu comprei tanto livro naquele dia. Eu falei, olha, a senhora me dá aqui tudo que tem sobre batalha espiritual. Vai me dando aqui. O Bruno regalou o olho, acho que ele pensou assim, agora ela entendeu o que eu estava querendo dizer. E entrei num mergulho muito profundo com Deus, assim, realmente foi o meu encontro com Deus. E depois disso ele foi me abrindo chaves para a saúde. O que ele tinha para a saúde das pessoas. E ainda demorei um tempo para digerir tudo aquilo que tinha acontecido comigo e transformar isso em palavras. Mas o que eu vivi
é o que Deus tem para todos nós. Porque Deus tem cura para nós, Deus tem a saúde em abundância para nós. E eu vou ser testemunho disso para o resto da minha vida. E nada melhor do que a gente escrever daquilo que a gente viveu. Porque você está escrevendo aqui, você colocou nesse livro o que você viveu. Exatamente. Então você tem a experiência para falar disso, né? Exatamente. E cada passo e cada princípio, desde aceitar essa herança de cura, até passar pelo perdão, pelo arrependimento, por entender que eu precisava estar mais perto de Jesus, mais perto de Deus, porque saúde não é só saúde física. Sim. Saúde do reino não é só saúde do corpo. Saúde do reino é saúde do corpo, da alma e do espírito. E muitas vezes o erro que as pessoas cometem é que elas procuram saúde física só nas coisas físicas e esquecem de que Deus fala assim, ó, busquem primeiro as coisas do meu reino e a sua justiça, que o resto eu os acrescentarei. Sim. E a gente esquece de buscar saúde também na saúde do espírito, que é o principal, que é o que vai dar a base e o alicerce para a gente ter saúde emocional, saúde mental e aí saúde física, sabe? Eu até coloquei aqui na ordem que você coloca no livro, que realmente é saúde espiritual, mental e física. Quando você coloca esse nome, saúde do reino, para quem está ouvindo a gente, está assistindo a gente, como ela entendeu o que é saúde do reino? Saúde do reino é o que eu chamo da saúde abundante que Deus tem para nós, como parte do plano de salvação dele. Né? Jesus também morreu para nos curar, para nos salvar e nos curar. E essa saúde abundante, ela inclui cura física, cura mental e cura espiritual. Então, eu chamo de saúde do reino aquela herança que nós temos como filhos de Deus, do reino para nós, em todas as áreas da vida. Por isso que eu falo que é saúde espiritual, é do relacionamento que nós temos com Deus, da conexão com Deus, do nosso propósito, das promessas que Deus tem para nós. É a saúde mental, porque Deus tem muitas coisas sobre saúde mental na Bíblia. Para a gente melhorar de ansiedade, de depressão, de tristeza, de todas essas coisas. A Bíblia tem todas essas respostas. Sim. E, claro, de saúde física. A nossa saúde física ela vai ser consequência do que nós temos na mente, do que nós temos no espírito e do como nós tratamos nosso corpo, claro, né? Então, o conjunto dessas três saúdes é a saúde do reino. É o que a gente conversava aqui antes. A gente também tem grande parte de responsabilidade da nossa saúde, né? Porque se a gente não se mover, se a gente não fazer, se a gente não entender o que tem que fazer, não adianta a gente também transferir essa culpa para Deus. Falar, senhor, tô doente aqui, é culpa sua. Né? Imagina. Tem pessoas que não fazem nenhum tipo de atividade física, não tem nenhuma preocupação com a alimentação e dobra o joelho para falar, Senhor, pelo amor de Deus, estou com diabetes, estou com colesterol, enfim. E Deus é tão misericordioso que, se Ele quiser, Ele faz isso. Sim. E a gente está curado. Mas o que Ele ensina para nós? Nós temos que honrar o corpo que nós temos, né? Eu coloco no livro que é o princípio da boa mordomia. Eu coloquei aqui como o próximo assunto disso daí, falar sobre isso. Sermos bons mordomos, porque a Bíblia é muito clara de dizer que o nosso corpo não é nosso, na verdade. Ele é o templo do Espírito Santo de Deus. Sim. E ele é um templo dado para que a gente possa cuidar dele. Então, a gente tem que ter boa mordomia. A gente tem que dar uma boa alimentação. A gente tem que se movimentar. Diogo, Deus fez nosso corpo com mais de 600 pares de músculo. Ele não ia criar uma máquina de se mover para a gente ficar parado. Então, não faz sentido. Ele não ia criar uma variedade tão grande de alimentos na natureza, de cores, de texturas, de essa variedade linda que ele tem na natureza, para a gente comer lasanha pronta. Sim. Então, a gente volta... Miojo. Gente, eu falo para os meus filhos, aqui em casa não entra, não adianta, não entra, porque isso não condiz com aquilo que Deus nos deu. E, na verdade, eu acho que a gente muitas vezes começa a cuidar do corpo e não consegue continuar, porque a gente precisa vencer a carne. Eu falo, vence a carne para cuidar do corpo. Porque o que a nossa natureza humana quer? A nossa natureza humana quer comer e dormir. Deixar a carne em inércia. Exatamente. É comer e dormir. Então, para vencer a carne, você tem que ter um motivo. A motivação geralmente está errada. Por que a gente não consegue fazer atividade física? Porque a gente sabe que é bom. Porque a gente sabe que é bom. A gente sabe que é bom comer bem, isso já é senso comum. Eu sei que eu tenho que me alimentar, eu sei que eu tenho que me movimentar, eu sei que eu tenho que descansar, porque eu não tenho a motivação correta. A motivação muitas vezes é estética, até para viver mais, mas a motivação tem que ser o seguinte: esse corpo aqui é o ativo que Deus tem para me usar nessa terra. Sim. Ele é a casa do Espírito Santo de Deus. Eu tenho Deus morando dentro de mim. Então, quando eu penso, eu falo, nossa, eu tenho que cuidar disso, esse ativo meu aqui. Como é que eu vou cumprir meu propósito?
Como é que eu vou ajudar as pessoas? Como é que eu vou levar a palavra de Deus se esse ativo parar de funcionar? Não tem como. Eu preciso disso aqui nessa terra, para levar a palavra de Deus, para fazer a obra dele. Então, é a casa de Deus. Quando eu penso, a casa de Deus, não, eu tenho que cuidar bem da casa de Deus. Aí eu não vou comer miojo. É bom, também não como, não. Não vou botar. Mas ontem cheguei em casa à noite, minha esposa minha filha tá doente, né? Bem gripada. E aí tava em cima do balcão assim, eu cheguei, minha mãe tava em casa. Ah, filho, eu trouxe pra você da padaria, sabe o que era? Pãozinho quentinho. Pãozinho com mortadela. Poxa, não resisti, não teve como. Mas a questão maior é o longo prazo. É o que Sim. você faz todos os dias. Exatamente. Nossa saúde é reflexo física do que a gente faz todos os dias. Sim. Não do que a gente faz de vez em quando. Uma pizza de vez em quando, um hambúrguer de vez em quando, que vai tirar a sua saúde. Mas é o todo dia. Né? É porque tem gente também, não tô falando por mim, tá bom? Mas por pessoas que eu conheço. Tem gente que entra, às vezes, numa paranoia também muito grande. Tipo assim, cara, a pessoa não come mais um lanche nunca mais na vida. Também existe um exagero nisso também, né? Existe, e eu sou prova viva de que só fazer isso não funciona. Porque eu fazia isso. Eu comia certinho, eu fazia exercício. E o que aconteceu comigo? Eu não tinha saúde no espírito e na mente. Então, tem gente, por exemplo, que acorda às 5 horas da manhã para treinar, que só come certinho e tal, mas não tem uma rotina de oração. Não tem a cabeça no lugar. Não funciona. A saúde do reino é a saúde total. Completa, né? Completa. E aí, quando você se priva de momentos de comunhão com a sua família, se priva dessas coisas, desses momentos de alegria, porque você tem uma fixação com o corpo, o nível de gordura, a sua estética, isso vai acabar tirando a sua saúde. Sim. Você vai ficar bonito, mas você não vai ser saudável. Não adianta você estar com a estética muito bem se você não está com a cabeça no lugar. Eu acho que ainda é a mordomia do corpo, a pessoa faz uma boa mordomia do corpo, mas eu acredito que tão importante, talvez até mais importante, é a mordomia aqui, o mental. Porque se isso daqui não estiver bem... Não, e você vê que a Bíblia fala disso. Porque quase todas as vezes que a Bíblia vai falar de saúde no corpo, ela linka com a saúde da alma. Sim. Ah, espero que você vá bem como vai bem a saúde da sua alma. Ah, um coração oprimido resseca os ossos. Sim. Né? Então, tem várias ligações entre a saúde da mente e a saúde do corpo. E aí eu digo que, né, no livro, que a gente tem que sempre pensar no que a gente está pensando. Porque muitas coisas passam pela nossa cabeça. A gente só precisa rejeitar pensamentos que não são de Deus e aceitar aqueles que a gente sabe que é para nós. Aquele pensamento que é de Deus para nós. E tudo vai voltar no temor e na confiança. Porque muitas vezes fala assim, eu estou bem na minha saúde física, mas eu ando extremamente ansiosa, eu ando extremamente depressiva, eu ando extremamente preocupado. E o estresse vai causar uma devastação física no nosso corpo. É impressionante. Sim. A reação que o estresse tem no nosso corpo é como se você tivesse encontrado agora com um leão na floresta. Quando você encontra um leão na floresta, o que seu corpo vai fazer? Ele vai disparar uma reação chamada luta ou fuga. Que ou você luta com o bicho ou você foge. Foge. Das duas, você provavelmente... Se for Davi, vai lutar. Exatamente. Só que o seu corpo vai reagir como? Ele vai dilatar as suas pupilas para você poder ver o ambiente. Ele vai acelerar seu coração. Ele vai colocar mais sangue nos músculos mais fortes, ou seja, vai tirar sangue do seu intestino, vai mandar sangue para as pernas, para os braços, vai acelerar a sua respiração para você ofegante e para você ocorrer ou lutar. O que acontece com o estresse do dia a dia? São os leões que a gente enfrenta. Os leões que a gente enfrenta. Então é um problema financeiro, é um problema de relacionamento, é um estresse no trabalho, é algo que a gente vive. Como é que o nosso corpo interpreta? Como se fosse um leão na nossa frente. Entendi. Dispara esse estado de alerta. Dispara as mesmas reações que são fisiológicas. Ele não sabe. Seu cérebro não sabe se é um leão de verdade ou se é um problema que você está enfrentando. Então, pupila dilata, por isso que as pessoas enxergam menos. Começa a perder a visão, começa a ficar com a visão embaçada, cego de raiva. Coração dispara, respiração não está 100%. O que acontece com o intestino? Não funciona direito. Por quê? Porque o sangue está mais nos músculos centrais. Nos músculos grandes aqui da perna, do braço. Então, você se sente cansada, pé e mão frio. Começa a ter imunidade baixa, porque na hora de lutar com o leão, o seu corpo não está preocupado se você vai pegar a gripe ou não vai pegar a gripe. Não. A questão é você correr dali. Então, não é o sistema imune que funciona bem, então fica muito mais doente. Isso o estresse faz com a gente. Só que Deus é tão lindo, né, que
que ele coloca na palavra dele, por exemplo, quando a gente lê a história de Daniel, quando Daniel foi para a cova do leão mesmo, Sim. que foi o leão de verdade, né? Você vê ali, Deus enviou ali o anjo para fechar a boca do leão. Então, na verdade, leões a gente vai ter o tempo inteiro. A gente tem aflições, Jesus falou, né? Não tereis aflições. Tô com um leão exatamente. Aqui, só que aí a gente ressignifica o leão, porque o leão é o leão de Judá, aquele leão que nos protege. E pensar que os leões da nossa vida, você começa a ver os leões da sua vida, aquilo que te causa estresse, aquilo que te causa nervoso, aquilo que te causa ansiedade. Ao invés de você enxergar o leão, você tem que enxergar o anjo fechando a boca do leão. É a hora que você coloca a sua confiança em Deus. Eu falo que Deus tem a cura da ansiedade na Bíblia. Que a cura da ansiedade é você confiar plenamente no Senhor. Porque quando você confia que Ele vai fechar a boca dos leões e que Ele vai cuidar de tudo para você, você começa a ter essa visão espiritual positiva do futuro, que é o que acaba com a ansiedade. E a Bíblia manda a gente lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado, não andeis ansiosos por coisa alguma. Né? Jesus fala assim, você está cansado, está sobrecarregado, vem até mim, eu os aliviarei. Ele é o alívio, ele é... A questão é que quando a gente fica doente, quando a gente tem algum problema, a gente não perde só essa noção física, a gente começa a perder a esperança. E aí começa a perder a visão espiritual, começa a perder... E aí a Bíblia fala, um espírito oprimido, se você está desanimado, como que você vai conseguir se recuperar? Uma pessoa desanimada, um espírito desanimado, o que será de você? Você não consegue receber essa cura se você tem esse espírito oprimido o tempo todo, por conta de preocupações externas. E às vezes nem é com a gente, às vezes é com o filho, às vezes é com é muita coisa. Pai, mãe, é muita coisa. Só que aí a gente começa a ver, as muitas coisas não vão sair da gente. A gente tem que enxergar, é Deus cuidando disso pra gente. Eu passei por um episódio que, depois que eu tive essa cura, depois disso, comecei a desenvolver refluxo. Falei, ô Senhor. Aí fui ter uma DR com Deus. Falei, ô Pai. Poxa, tirou de uma e agora tem outra. Ô Pai, vamos lá, vamos conversar aqui. O que está acontecendo, né? E eu entrei em oração, já tinha aprendido a orar, já tinha aprendido a jejuar. Falei, agora o que está acontecendo, Pai? Porque eu tô em dia aqui contigo, né? Eu tô bem aqui. Tô cuidando da minha saúde e tal. E aí, em oração, eu senti assim, nitidamente Deus falar no meu coração, é ansiedade. E realmente estava acontecendo muita coisa, muitos projetos, eu estava ansiosa. E aí eu continuei esse diálogo aqui no meu coração. Falei assim, mas Pai, o que eu faço? Como é que eu melhoro? Ele confia. Confia em mim. E aí, quando eu senti isso, aí eu já fui assim e falei assim, me perdoa pela falta de confiança. Me perdoa porque eu tô querendo resolver tudo na força do meu braço. Eu esqueço que eu não sou nada sem ti. Entreguei mesmo, sim. Falei, tá bom, Senhor, é tudo teu, é tudo teu. 2, 3 dias, sumiu o refluxo. Então, por isso que eu gosto de tratar da saúde do reino. A gente fala da boa mordomia do corpo, a gente fala de jejum, de todas as coisas físicas que a gente pode fazer, mas, Diogo, a gente precisa olhar para a saúde mental e para a saúde espiritual. Sim. Porque quando a gente olha quando a gente começa a priorizar, a saúde física ela vem por consequência. A cura física vem por consequência disso. Você começa a entender que você precisa de um bom corpo também, né? Porque sem isso, como você disse, sem isso daqui a gente tá ferrado. E aí, para cuidar, nada melhor do que cuidar do corpo, que é a gente cuidar da mente e do espírito. Exatamente. E é exatamente no que a Bíblia foca. A Bíblia não fala para você, faça 3 flexões ao acordar todos os dias. Inclusive, eu vi um vídeo, meu pai mandou. Meu pai é muito saudável. Meu pai tem 62 anos, mas meu pai tá zero. O pessoal fala que ele é meu irmão, ele fica todo feliz, né? E ele recebeu um vídeo esse final de semana, mandou o grupo da família. É um senhor falando, acho que num podcast, numa entrevista, não sei o que é. E o senhor falava assim: olha, com os estudos que eu fiz, o nosso coração ele vai conseguir bater não sei quantas milhões de vezes durante toda a nossa vida, ou trilhões de vezes. Se você fizer exercício físico, você vai adiantar a sua morte. Porque o seu coração vai bater muito mais, porque quando você faz exercício físico, você aumenta sua frequência cardíaca e com isso você vai morrer mais jovem. Ai, Jesus. Aí meu pai falou, tá vendo só, porque eu não faço exercício físico. Aí a gente arruma. Não, tem desculpa pra tudo. Meu Deus, na hora que eu ouvi isso, eu falei, pai, você tá de brincadeira, né? Não. Meu pai faz pilates, ele gosta de pilates, Sim. Mas falei, É um olha movimento. só a loucura. Doideira. Mas assim, é o que eu falei, Deus fez uma máquina do movimento. Sim. Porque o músculo ele só tem 2 funções, contrair e relaxar, que é o que gera o movimento. Então, para a gente ter 600 músculos, é porque Deus quer que a gente se movimente, de verdade. Claro. Agora,
a gente precisa ter essa noção que a Bíblia, quando ela fala de saúde, ela fala de aspectos mentais e espirituais. Ela até fala do descanso, mas ela fala do descanso em Deus. Sim. Né? Ela fala de... O que ela fala para ser saudável? Provérbios fala assim, olha... Provérbios dá 2 requisitos para a gente ter. Saúde para o corpo e vigor aos ossos. Que é temer ao Senhor e evitar o mal. Olha só, ele fala, tema ao Senhor. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Ou seja, não faz a coisa que você acha que... Confia em mim. Tema o Senhor e evite o mal. E aí a gente fica pensando, e aí sim, isso te dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. E aí você fica pensando, puxa vida, ele fala de saúde quando ele liga ao temor. Porque quando eu temo ao Senhor, eu não vou fazer nada com que prejudique o meu corpo. Eu não vou ter uma questão mental tão grave que, poxa vida, eu temo ao Senhor, eu sei que o Senhor me cuida todos os momentos. Eu tenho uma reverência e uma dedicação à intimidade tão profunda no relacionamento com Deus que eu consigo ouvir de Deus e receber de Deus essas promessas. Temer ao Senhor é ter fé. A cura necessita de fé. Sim. A Bíblia diz também que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sabedoria. E aí a sabedoria é para tudo. Sim. É sabedoria para escolher o que eu vou comer, é a sabedoria para escolher o que eu vou pensar, é a sabedoria para escolher no que eu vou acreditar. No que eu vou alimentar? Eu vou alimentar a minha fé ou eu vou alimentar a doença? Não é? Sim. Eu vou acreditar, alimentar aquilo que me traz cura ou eu vou continuar sempre falando, sempre pensando naquilo que me deixa doente? Sabe, eu vou falar uma coisa aqui, não quero que ninguém me entenda mal pelo que eu vou falar, mas o que eu percebo por vezes, nessa vida cristã, igreja, lidando com pessoas que por vezes as pessoas confiam mais na medicina do que em Jesus. Não, a medicina é muito importante, pelo amor de Deus. Não estou descartando isso, tratamento psicológico se for necessário, qualquer tipo de medicina. Sim. Mas as pessoas tendem a confiar a saúde delas muito mais na mão de um médico com um diagnóstico do que no Senhor. E sabe que a Bíblia tem uma história assim? Em 2 Crônicas, a Bíblia diz que Asa era um rei que teve um problema nos pés. E a Bíblia diz em 2 Crônicas, depois a gente pode pegar o versículo certinho, que eu não estou lembrada, que fala assim, e ele faleceu, porque confiou mais nos médicos do que no Senhor. Olha aí. A Bíblia traz isso. Quando eu li isso, eu também fiquei temerosa até de escrever sobre isso, porque eu também super valorizo o trabalho do médico, super valorizo o trabalho da medicina e acho super válido. Eu sou um profissional de saúde. Sim. A questão é, a cura sempre vem de Deus. Ele usa as pessoas, ele leva você para os lugares, mas um dos princípios, inclusive, do livro, eu acredito que eu fui curada quando eu dei os créditos da minha cura para Deus. Quando eu falei, já fiz de tudo, não sou eu mais, é o Senhor. E aí, Deus te dá uma cura, Deus vai trazer um milagre na sua vida quando Ele entender que você vai dar os créditos a Ele. Às vezes, Deus tem que tirar tudo da gente para dar um milagre e a gente fala, não, foi Deus, não tinha como não ter sido Deus. Mas, às vezes, não, a gente pode viver esses milagres todos os dias. Nós podemos ser testemunhos disso todos os dias. E, às vezes, eu vejo pessoas dando testemunhos de cura, falando, não, porque o médico fulano de tal, ele me curou. Porque foi o tal remédio, porque foi o tal chá que eu tomei. É Deus, sempre é Deus. E a gente precisa buscar isso no Senhor. E sabe o que eu acredito que acontece com muitos cristãos? Que eu venho sentindo ao longo dessa jornada de falar sobre saúde. A promessa de cura está na mesma promessa de salvação. Quando Cristo foi levado à cruz, a Bíblia diz, ele levou as nossas enfermidades. Sim. Pelas suas pisaduras fomos curados. E muitas vezes esquece dessa parte. A gente, aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, confessei Jesus, fui batizado, eu tenho a salvação. Você também tem a cura. A cura já foi decretada sobre os filhos e filhas de Deus. Mas muitas vezes as pessoas não tomam posse dessa herança, no sentido de tomar posse da herança mesmo. Sim. Nem estou falando aqui de viver uma vida abundante, João 10:10. E de ter, exatamente, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E saber, eu recebo a cura. Eu não só recebo a salvação, eu não só recebo Jesus na minha vida, eu não só recebo o Espírito Santo, eu recebo a cura. É a herança dos filhos de Deus. Só que para tomar posse dessa herança, eu tenho primeiro crer que Jesus cura hoje. Sim. Jesus não curava só antigamente, Jesus é o mesmo, Jesus é o mesmo.
Ele cura muito mais hoje do que ele curava antigamente, através da pessoa do Espírito Santo. Exatamente. Ele cura hoje. Porque às vezes a gente fala assim, não, Jesus curou lá o cego de nascença, curou a mulher do fluxo de sangue, mas, não sei, esse problema aqui, não sei se tem jeito. Exato. E não tem problema a gente procurar médicos, não tem problema a gente procurar remédios. A questão é que a gente nunca pode deixar de procurar a Deus, que é o verdadeiro dono da cura. E Ele realmente quer nos curar. Ele quer nos ver com saúde em abundância. Ele quer nos ver levando a palavra dele. Imagina, Jesus expulsou tantas enfermidades. A maioria dos milagres ali que Jesus fez, relatados na Bíblia, é com relação a tirar a doença das pessoas. Ou seja, Deus quer nos ver curados, Deus quer nos ver bem. A gente precisa renovar a nossa fé. Sim. Porque o sintoma chama muito mais atenção. Aí eu sinto dor de cabeça, aí eu sinto enjoo, aí eu sinto o exame, o que a gente vê. Sabe por quê? Porque a gente muitas vezes é levado pelas circunstâncias e porque a gente vê. A gente lê um exame de sangue, você fala, meu Deus, está tudo ruim aqui. Tô morrendo. Morrendo. E é aquilo, a palavra lançada são sementes que você vai lançando. Né? Então, tô morrendo, não tenho jeito, esse joelho meu não dou mais conta. Não, eu falo com meus alunos, meu glaucoma. Eu falo, não, glaucoma não é teu. Não, minha cistite, não é tua. Não é teu. É uma situação pela qual você está passando e Deus tem cura para você nessa área. Então, a gente tem que começar a entender que fé não é sobre o que eu vejo, não é sobre o que eu sinto, é sobre o que eu sei. Então, se a palavra está dizendo para mim que eu sou curada, que eu já fui curada, é uma certeza de que tem uma palavra de cura decretada sobre a minha vida. Declararmos isso. E declararmos isso. E orarmos dizendo assim, Senhor, eu sou teu filho, sou tua filha, e eu sei que Jesus morreu para me curar, para me salvar e me curar. Então, eu recebo essa cura. Isso que está acontecendo comigo, essa doença, essa enfermidade, essa condição, enfim, é algo temporário, porque eu creio que o Senhor tem cura para mim. Amém. Eu creio que o Senhor veio me curar. E às vezes a gente não faz essa oração. Mas Jesus, quando ia curar, ele falava assim, o que queres que eu te faça? Às vezes as pessoas chegam pra gente e falam assim, pra mim não, quando a pessoa chega pra mim, eu oro por ela, mas a pessoa chega, cara, tô doente, toma esse remédio tal que você vai melhorar. Ele fala, não, vem que eu vou orar por você. Vem cá que eu oro por você. É isso. Vamos orar? Vamos colocar na mão de Deus? Exatamente. Mas sabe o que acontece? O imediatismo destrói a nossa fé na cura. Porque Jesus disse assim, se vocês estiverem comigo, e eu com vocês, tudo o que pedires, recebeis. Pedir, dá-se-vos-á. Só que Jesus não fala assim, tudo que você pedir em 24 horas já estará já à disposição. Exatamente. Jesus disse que vai fazer. Então eu tenho que ter fé que ele vai fazer. Se ele pode fazer imediatamente, ele pode fazer no dia seguinte, ele pode fazer em 3 dias, como fez comigo, ele pode fazer em alguns meses, mas ele vai fazer. Então a certeza da cura não pode ser eliminada pelo imediatismo das coisas que a gente quer que sejam feitas na nossa hora, no nosso tempo. Sim. E Deus tem coisas tão lindas pra gente que a gente não sabe muitas vezes onde uma gripe vai levar, onde um câncer vai levar, onde tudo isso vai levar, mas que a gente coloca na mão dele. E a gente tem a fé de, primeiro, receber uma oração de fé, sim, de cura, porque a Bíblia diz em Tiago tão lindo, ele fala assim, tem doente aí? Então leva aos presbíteros, unge com óleo. E ora sobre eles. Impõe a mão sobre eles. Impõe a mão sobre eles, eles vão confessar os pecados serão perdoados e eles serão curados. E é nessa famosa passagem que ele fala assim, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Relacionada à cura. Sim. Ou seja, a melhor coisa, vamos orar. As crianças já estão acostumadas lá em casa. Tem alguma coisa, mãe, ora por mim, pai, ora por mim. É isso. Eu tava no barbeiro com meu irmão, a gente foi cortar o cabelo semana passada. E aí meu irmão tava na cadeira e tinha um homem lá que ele sempre vai ali no barbeiro, ele contando problemas, um senhor contando problemas de saúde, problemas nos joelhos e tal, e de médicos, tava com problema de câncer também. E aí, na hora que meu irmão levantou da cadeira, eu sentei para cortar o cabelo. E aí, meu irmão olhou para ele e falou assim, eu posso orar pelo senhor? E aí, meu irmão orou por ele, ele não é cristão, meu irmão orou por ele e tudo. Aí, a hora que meu irmão saiu, meu irmão foi embora, eu fiquei lá na cadeira. Eu fiquei quietinho, só ouvindo. Aí ele falou, sabe o que ele falou? Foi o melhor remédio que eu recebi até hoje. Amém. Até hoje só me mandaram para os médicos, só me mandaram para as clínicas, só me mandam tomar remédio, mas ninguém tinha orado por mim. Olha isso.
Glória a Como Deus. faz diferença? Faz muita diferença. Eu estava dando uma aula esses dias, né? Que aí realmente eu comecei a falar para minha audiência, não só sobre saúde dos olhos, mas sobre o meu processo, o que eu tinha vivido. Porque as pessoas muitas vezes chegavam até mim com um problema de visão e eu sei que aquilo tem uma raiz emocional muito forte, ela precisa ter uma conexão com Deus. E eu falei assim, olha, eu vou falar para vocês daquilo que Deus me mostrou que é a verdadeira saúde. E aí falei sobre saúde do reino com eles. E aí no final eu falei assim, eu vou orar por vocês. Porque isso é o melhor que eu posso fazer. Eu posso ensinar muitas coisas, mas o melhor que eu posso fazer, a Bíblia diz, que quando chegar um doente, o melhor que eu posso fazer é orar com fé. Só que eu preciso da sua fé aí do outro lado. Então tenha fé. Tenha fé. Fé é o elemento, assim, é a base para você receber, tanto para você crer em Jesus, para receber essa herança, quanto para você receber a cura em todos os sentidos. Então, você tem fé. Se você tiver fé daí, eu tô com fé daqui. E aí, orei. E aí, eu falei assim, e falei essa coisa do tempo. Eu falei, olha, talvez você não seja curado agora, talvez você seja curado amanhã, talvez você seja curado daqui a alguns meses, mas eu tenho fé. Se você tiver fé, eu creio que você seja curado. Fizemos a oração de aceitação de Jesus como Salvador, né? Porque eu creio que a cura do reino vem para os filhos de Deus, então nós precisamos passar por esse fazer parte do reino. Confessar isso, né, com a nossa confessar, boca. exatamente. Então passamos por isso e eu orei. E aí fui dormir, entreguei ao Senhor, falei, o Senhor sabe de todas as coisas. Aí acordei no dia seguinte, falei pro Bruno, falei, Bruno, tô pensando em dar uma aula hoje de novo, abrir a aula de saúde do reino para todo mundo, vamos fazer isso? Vamos. E senti que alguma coisa diferente estava acontecendo. E muito lindo isso. Já tinha esquecido. Orei com fé e entreguei na mão de Deus. Nós temos que orar e entregar. Sim. Entreguei. Falei, Senhor, você vai fazer o que for melhor. Aí cheguei à noite. Aí quando a gente abriu os comentários da aula, aí uma senhora falou assim, ontem eu orei com você. E hoje eu acordei com a visão completamente nítida. Deus curou minha catarata. Olha que bênção. E aí, quando eu ouvi aquilo, Diogo, eu falei, Deus é sensacional. É isso. É isso, Deus é incrível. Porque ele vai, sim, ele dispõe pra gente muitas curas na natureza, muitas coisas que a gente pode fazer, muitas terapias, ele põe pessoas na nossa... Mas ele é o dono da cura. A primícia, quando Jesus... Uma das primícias, assim, na maioria das vezes que Jesus ia curar alguém, ele sempre perguntava, você crê que eu posso fazer isso? Todas as passagens. Sua fé te curou. É exatamente. Assim como creu, assim você foi curado. Exatamente. É isso. Você crê, você quer. É você crer e você quer. Exatamente. Então, tô doente, eu tenho que querer ser curada por Deus. Eu tenho que virar, Deus, me cura. Eu sei que o Senhor morreu na cruz e levou as minhas enfermidades, então a doença é ilegal em mim. Eu sou tua filha, sou teu filho. Então eu recebo essa cura, eu quero essa cura e eu creio. Sim. Que o Senhor pode me curar a hora que o Senhor quiser, usando o que o Senhor tiver nas mãos. E aí a gente começa a ter uma experiência numa outra dimensão com Deus. Sim. Eu tenho depois que eu comecei a mergulhar no Senhor, assim, eu chego assim às vezes para o Espírito Santo, eu falo para as disciplinas espirituais, na oração, né, que é essa conversa, essa intimidade com Deus todos os dias. Às vezes eu chego para o Espírito Santo e falo assim, Espírito Santo, o que eu como hoje? Você passou por esse período, depois você faz isso. Vai num restaurante self-service, ora antes. Aí você fala assim, o Espírito Santo vai me guiar agora. O que eu vou pegar e colocar no meu prato? Faz isso, depois você me conta. É impressionante, parece que você vai pegar, você sente, não, aí você vai pro outro E se lado, tiver uma interferência assim, na minha mente, fala, não, pega essa picanha cheia de gordura. Às vezes tá precisando de proteína. Repreendi. É impressionante. Muitas vezes eu já passei por algumas situações que eu abria, não tava... Sabe quando você acorda não se sentindo tão bem? Você abre a geladeira e fala assim, o que eu tô precisando? E às vezes Deus traz pra gente, traz uma água de coco, traz um descanso. Né? Eu falo que as terapias naturais, elas foram roubadas de nós cristãos. De verdade. Sim. Foram roubadas. Porque quando você pensa hoje em chá, em massagem, né? Você pensa de um lado esotérico. Mas, na verdade, um pouco é culpa nossa. A gente deixou roubarem essas coisas. Homeopatia, né? Aí a gente fala, não, isso aí não é coisa de Deus. Sim. Gente, é de Deus. Vitamina é de Deus, está na natureza. Suplemento, né? Vitamínico é de Deus. Poxa, óleo essencial vem de onde? Das flores. Depende de como você usa.
Depende de como você coloca ali. A cura sempre vem de Deus. Eu vi que você fala da necessidade de tomar sol todos os dias, que é a coisa mais difícil hoje a gente fazer. Deus deu uma luz tão maravilhosa pra gente, mas aí a gente vive fugindo dela porque acha que ela faz mal. A gente complementa com vitamina D. O que também é interessante, porque a gente Sim. não consegue ficar muito tempo no sol. Então, o caso não é ficar esturricando ali no sol 3 horas, não é isso. É se expor à luz do sol todos os dias. É incrível os benefícios da luz do sol, até para os olhos, né? Eu trabalho muito com pessoas para melhorar a visão, a luz do sol é essencial. Tem um exercício que a gente faz, que é com a luz do sol, com os olhos fechados, tomando o sol nos olhos, virando a cabeça de um lado para o outro. 5 minutos disso todos os dias faz, assim, uma diferença gigante para a visão e para o corpo, para tudo. As emoções. Não, eu nem imagino. Quando eu fui pesquisar sobre você pra gente falar sobre o podcast, eu nem imaginava que existia tanta coisa assim pros olhos. Eu fico muito feliz quando eu ouço isso, porque eu vejo o quanto a gente ainda vai crescer De nesse verdade, mundo. fiquei impressionado. Falei, eu até tava vendo nos seus destaques, sei que não tem a ver com o tema aqui do livro diretamente, mas eu vi lá nos seus destaques. Que inclusive falava sobre não enxergar mais corretamente após os 40 anos. Falei, opa, eu me encaixo nessa turma aí. Pois é, mas você sabe que tem no Mas eu tem enxergo a ver? bem, eu uso óculos que eu tenho. Eu tive um acidente, na verdade. Sim. E eu tive que fazer uma cirurgia no olho, então eu tenho um astigmatismo alto em um olho e isso me impede de enxergar bem de longe. Mas de perto tô balinha ainda. Não, mas sabe o que tem a ver? Porque quando a Bíblia fala que Moisés morreu aos 120 anos, não escureceu as suas vistas. Sim. Ele morreu enxergando bem. Mas o que é a questão? É Deus nos deu músculos também nos olhos. Então tem músculo ao redor dos olhos, tem músculo dentro dos olhos. A questão é que a gente foi parando de usar os olhos corretamente. Então, a gente hoje só olha perto, a gente hoje não olha longe, não pisca direito. A questão das telas também. As telas, a luz. Então, tudo isso vai engessando os nossos olhos e vai criando muitos problemas de visão. E eu sei que muitas pessoas não conhecem os exercícios visuais, mas é realmente algo que mudou a minha vida, mudou a vida de muitas pessoas. Deus colocou esse presente nas minhas mãos, porque são poucas pessoas que realmente conhecem. Quando eu entrei em contato com isso, eu falei, nossa, isso é ouro, porque ninguém fala sobre isso, né? Eu fui uma pessoa com problema de visão, então eu ia no oftalmologista, a única coisa que tinha pra gente é aumentar o grau ou fazer uma cirurgia e tal. Como eu nunca pude fazer a cirurgia, meu grau nunca estabilizava e tal, eu fiquei usando óculos fundo de garrafa há muito tempo. Eu tinha muitas dores de cabeça, eu tinha sensibilidade à luz extrema, usava muito óculos de sol. Então, quando eu comecei a exercitar os meus olhos, entender que existem princípios para tudo, né, Diogo? E existem princípios para ter uma boa visão também. É o equilíbrio dos dois olhos, é a musculação, olhar perto e longe. E aí eu comecei a trabalhar com isso e, graças a Deus, Deus também espalhou essa mensagem para milhões de pessoas que conseguem diminuir o grau do óculos, conseguem. Eu vou fazer, já gostei da ideia, vou Tem fazer. jeito. Catarata, glaucoma, a gente tem, assim, testemunhos lindos mesmo, né? As pessoas não deixam de ir ao médico oftalmologista, não é isso. É como se fosse uma fisioterapia para os olhos. Muito legal. Que segue esses princípios de boa mordomia. Só que é boa mordomia com os olhos. Vou cuidar dos meus olhinhos agora. Porque você pensa bem, se você ficar lendo todo o tempo inteiro, não descansa a tua visão, dorme num quarto cheio de luzinha piscante ali da internet, da TV, então não dá descanso. Você não está sendo um bom mordomo dos seus olhos. Isso eu faço na hora de dormir. No meu quarto não tem televisão. Isso é ótimo. Celular fica longe. Cobre todas as luzinhas. Então não tem uma luzinha. Ainda tô com a menininha pequena, doente, a minha esposa liga aquela bendita, aquela babá eletrônica. Aí, de repente, foi pum! Mas essa noite ela foi uma benção, que ela falou assim, amor, eu vou dormir no quarto das crianças pra você poder dormir, porque eu sei que você não dorme com a babá eletrônica. Eu falei, obrigado, amor, te amo. Ai, gente, mulher é sensacional, aí, tá vendo? Você fala de um outro princípio no seu livro que eu achei muito interessante, que é sobre arrepender-se e fechar o ralo que drena a sua energia. Exatamente. Que é isso exatamente? Aí, voltando naquele provérbio que diz assim, se você quer ter saúde ao corpo e vigor aos ossos, tema ao Senhor e evite o mal. Então, quando nós cometemos um pecado, quando nós fazemos coisas que desagradam o coração de Deus, aquilo drena a nossa energia vital. Drena a nossa energia vital. É como se tivesse um ralo sempre aberto, escorrendo à sua disposição, está escorrendo por ele ali o seu ânimo, está escorrendo, vai embora. Então, a gente muitas vezes busca saúde sem antes fechar esses ralos. E aí podem ser vários, né? Eu tive que passar por muito arrependimento. Por quê? Porque primeiro que eu achava que eu tinha a solução para os meus problemas. Olha só, que autossuficiência. Sim.
Então, eu tive que pedir muito perdão. Senhor, não sou autossuficiente. Não sou nada, na verdade. Quem que eu sou sem o Senhor? Né? E a gente tem que passar por isso. Eu comecei a... Quando a gente está passando por problemas, antes de me converter, eu procurava tudo. Eu ia em todos os lugares. Você falava para mim que tinha alguma coisa para mim. Ele era um ritual, é um chá, é não sei o quê. Então, eu me contaminei com muitas coisas que não eram de Deus. E isso é uma armadilha muito grande Sim. que as pessoas, quando ficam doentes, enfrentam. E aí eu sempre alerto muito isso. A gente tem que se arrepender. A gente tem que fechar esse ralo. Muitas vezes, fofoca, inveja. Gente, a inveja, Deus traz, resseca os ossos. Ele fala, resseca os Traz os doença para os ossos. Traz doença. A amargura. Tudo isso traz muita doença para a gente precisa se arrepender. E às vezes até de hábitos nocivos. Poxa, a gente precisa se arrepender do tempo, muitas vezes, em que consumiu álcool, que consumiu cigarro, de que teve problemas na área íntima. Tantas coisas que a gente passa na vida e que são ralos, são brechas que a gente vai abrindo e a gente precisa fechar. E o arrependimento é a chave. Deus é tão bom que quando a gente se arrepende, Ele nos perdoa. E aí, quando a gente se arrepende, Ele nos perdoa, a gente fecha esse ralo. Aí você vai acumular energia dentro de você. Que isso envolve nossa saúde emocional. Com certeza. Uau, Com que certeza. legal, hein? E aí tem que se auto-perdoar também. Sim. Porque um dos princípios é se libertar da culpa. Tá aqui, ó. Quando a gente Perdão e culpa. Quando a gente... Perdão é maravilhoso, né? Passando pela culpa, quando a gente fica doente, a gente pensa assim, o que será que eu fiz de errado? Como foi que eu errei? Às vezes foi sim alguma coisa que você fez, mas às vezes não. Aí você vai ler lá a passagem de João, quando os discípulos perguntam para Jesus. Acabou de curar um cego de nascença. Isso. Eles falam assim, quem pecou? Ele ou os pais dele? Jesus falou, não, ninguém pecou. Isso aqui é para a honra e glória de Deus. Então, não são todas as coisas que acontecem nas nossas vidas que foi por algo errado que a gente fez. É porque se você também colocar a culpa em você em tudo, você vai viver uma autoflagelação, né? Então você vai se flagelar sempre, dizendo, mas é claro que nós colhemos aquilo que nós plantamos. E isso é uma verdade bíblica que a gente tem que tomar cuidado. Sim, mas Deus nos perdoa. Então, Exatamente. a culpa tem que nos levar ao arrependimento. Então, quando eu tenho culpa, eu tenho arrependimento. E se eu me arrependo e Deus me perdoa, eu não preciso ter culpa. Sim. Então, a culpa ela tem uma passagem rápida pela nossa vida. Né? Tem a culpa, o arrependo, eu peço perdão, acabou a culpa. Porque tudo aquilo que ainda permanece é a angústia da alma, é doença da alma, que vai te levar a outros tipos de doença. Então, esse auto-perdão é necessário, é muito importante. Mesmo que você saiba que você tenha feito algo, por exemplo, não, fumei durante 40 anos e agora estou passando por um problema pulmonar. Eu sei que foi que eu causei isso. É uma consequência. É uma né? consequência daquilo que eu estou colhendo. Agora, Deus é misericordioso para me perdoar. Porque nós todos somos pecadores. Então, eu vou pedir perdão, eu vou me arrepender, eu vou parar de fazer aquilo que me prejudica. Deus vai me perdoar, eu também. E eu vou orar, vou colocar na presença de Deus, vou fazer o possível para que eu possa viver, para que eu possa sobreviver colhendo aquilo que eu plantei e viver com mais saúde. Reaceitar essa saúde do reino que Deus tem para mim. Porque Deus pode ser misericordioso a ponto de falar assim, tchau, doença. Exatamente. E outra, a culpa vai te trazer doenças emocionais que vão refletir no seu físico. Então tem muita gente, às vezes, com câncer aí, com doenças físicas seríssimas, que tem fundo emocional. Tem fundo emocional, principalmente no rancor. Sim. A amargura, a Bíblia diz que a raiz de amargura é algo que eu vejo muitas pessoas que chegam para mim com problemas diversos, tá? Não só emocionais, que depois causaram problemas físicos, que chegam para mim que precisam perdoar. Eu tive que passar por isso, né? Eu tive que perdoar. Uma dessas coisas que eu passei naqueles 3 dias foi perdoar. Eu fui levada para a igreja, eu era adolescente, pelo meu pai. Meu pai é um homem de muita fé, teve uma conversão muito linda e graças às orações, foi regado de muita oração também essa minha caminhada, sabe? Depois a gente volta, a gente fala, nossa, glória a Deus, Sim. né? Que a gente tem essas... Deus vai influenciando. Alguém lançou sementes pela minha vida. Lançou sementes pela minha vida. Encontro com Deus, a gente tem assim, é um encontro. Sim. Mas antes disso, você começa a perceber, puxa vida, essa pessoa falou tal coisa, essa orou por mim. Exato. Meu pai foi uma dessas pessoas. E eu acabei indo para a igreja adolescente e sempre gostei muito de cantar. Sempre gostei de cantar, sempre gostei de um microfone e tal. E comecei a frequentar essa igreja e a gente ensaiava num coral. E o coral, ele se apresentava. E eu nunca tinha
chegado nessa fase de apresentação. Mas aí estava chegando o dia da apresentação do coral. E eu estranhei, porque eu falei, as pessoas não estão falando comigo direito, não sei o que está acontecendo. De repente, eu chego à igreja e o coral está se apresentando. Só que eles não me avisaram, porque eu não podia me apresentar, porque eu ainda não era batizada. Mas aquilo entrou como uma seta, mas uma armadilha tão grande que o inimigo lançou ali, que eu caí certinho, porque me decepcionei com pessoas. Sim. E aí, depois daquele dia, eu falei, não vou mais, não venho mais, essas pessoas não gostam de mim, também não preciso, sabe aquela coisa? Também não preciso dela. Autossuficiência, né? Também não preciso de igreja, tenho Deus aqui no meu coração e tal. E isso é uma armadilha que o inimigo lança e que, infelizmente, pega muita gente, né? A gente se decepciona com pessoas e se afasta de Deus. Porque quando a gente se afasta da igreja, a gente se afasta da onde a gente se abastece. Onde a gente é curado também. Onde a gente é curado, onde a gente ajuda os outros. Sim. A gente não pode viver sozinho na caminhada cristã. Não foi feito para viver sozinho. Que é, hoje, algo que é levantada uma bandeira sobre isso daí, pois né? E eu discordo totalmente, porque eu acho que a gente tem que viver em comunhão, sim. A gente não só tem que ir lá para receber coisas de Deus, a gente tem que ir lá para ajudar. Para dar. Para dar, para doar. Essa é a caminhada cristã. Você vai curando, você vai sendo curado ali, e pessoas erram. Pessoas erram e se a gente colocar expectativa em pessoas, a gente sempre vai se frustrar. E a gente também vai errar com pessoas, né? A gente pode errar, não tem como. O único que não frustra as nossas expectativas é Deus. Porque Ele é o único estável. Exatamente. Nós somos todos instáveis, pecadores, altos e baixos, regidos muitas vezes por sentimentos, enfim. E erramos. E realmente essas pessoas erraram, porque elas podiam ter falado para mim, olha, não funciona assim e tal. Mas enfim, saí de lá, não dei nem chance delas falarem comigo. Desapareci. Isso eu tinha 15 anos, Diogo, 15 anos. E adolescente. E falei, nunca mais eu vou subir ali naquele local. Nunca mais. Nunca vou me batizar. Nunca vou ser batizada, nunca mais. Passaram-se 20 anos, né? 20 anos depois estava eu lá. Sua adolescência durou, hein? 20 anos nesse orgulho, nessa falta. Na verdade, você esquece, sabe? Sim. Só que a raiz de amargura fica. Sim. Né? Fica no seu subconsciente, você não lembra, mas tá ali. Fica, tá fazendo mal, tá sujando você por dentro. E aí eu lembro que era o último dia quase, era a última noite. Olha, eu já tinha passado por tudo. Eu falei, nossa, acho que agora já foi tudo. Acho que eu já me arrependi, já confessei Jesus, já abracei, já assim, tudo, já perdoei. Já tinha achado que eu tinha perdoado. Perdoei muitas pessoas que vieram na minha mente. Aí chegou a noite, foi uma ministração de louvor. Aí eu tava lá na ministração de louvor, né? Lá no acampamento. Lá no Retiro, nesse mesmo, no Moriá. Aí começou um louvor, eu falei, bonito louvor, tá no meu lugar lá. Aí a pastora pegou o microfone e falou assim, eu tô sentindo que Deus tá me mostrando que tem alguém aqui que precisa perdoar e renovar as vestes, né? Renovar as vestes, colocar as vestes de adoradora novamente. E aí eu fingi que não era comigo. Falei, não. Aí tu tá pedindo demais, Senhor. Não, já tô bem aqui, tô top. Deixa isso pra lá, já fui curada, tá bom. Tá ótimo e tal. E aí continuei lá, e o Bruno do meu lado, acho que ele pensava assim, não sei não, se vai, agora eu não sei se vai. Aí, mais um louvor, e aí ela, tô sentindo que tem alguém aqui que precisa voltar a adorar a Deus, Deus quer ouvir tua voz de novo. E eu, não é comigo. Comecei a olhar pro lado, assim, que vi que ninguém ia. Falei, nossa, acho que é o diabo que tá falando. Não, aí naquela pose e tal, de repente ela começou a louvar. E eu fui, assim, tomada, assim, pelo Espírito Santo. E passo a passo, eu fui indo, passo a passo. No que eu vi, eu estava ajoelhada lá na frente já. E pedindo perdão a Deus por ter ficado tanto tempo longe, né? Do louvor, por conta da falta de perdão. E comecei a liberar o perdão, mas assim, eu perdoo essas pessoas, perdoo essa igreja, perdoo isso, perdoo aquilo. E chorava em prantos ali na frente de joelhos. Aí eu lembro que ela pegou na minha mão, ela falou assim, vem aqui, porque o diabo já te calou por muitos anos, agora acabou. Deus está tirando a mordaça que estava na sua boca. Aí eu peguei o microfone e comecei a louvar. E aí quando comecei a louvar, e eu muito emocionada, Bruno muito emocionado também, assim, eu entendi, falei, nossa, quanto tempo eu perdi. Porque eu segurei esse perdão, porque eu segurei esse rancor dentro de mim. E muitas pessoas perdem muitas coisas na vida porque isso destravou sua vida. Destravou completamente. Porque às vezes a gente não perdoa pensando assim, não, aquela pessoa não merece, não, porque ela não me pediu desculpa, não, porque a gente está fazendo mal para a gente mesmo e está descumprindo um mandamento, né? Exatamente. Porque Deus manda perdoar.
É uma ordenança do Senhor, porque o Senhor sabe que faz muito bem pra gente, inclusive. Quantas vezes forem necessárias. Quantas vezes forem necessárias, sem ter um merecimento do outro lado, porque Deus perdoa a gente não merecia. E eu realmente entendo que todo perdão retido retém uma bênção, Diogo. A primeira delas é não ser perdoada por Deus. Isso é a pior coisa que pode acontecer pra gente. Às vezes as pessoas pensam assim, mas não, o que ele fez comigo foi muito sério. Bom, se a gente pensar assim, Jesus da cruz olhou para baixo e falou assim, Senhor, perdoa eles porque eles não sabem o que eles fazem. E Jesus perdoa a gente antes mesmo da gente cometer o erro que a gente ia cometer. Exatamente. Ou seja, quem somos nós para não perdoar, né? E eu costumo dizer assim, olha, o perdão, ele vem como aquele bálsamo que vai te limpando por dentro. E não é humano. A gente não vai sentir vontade de perdoar. A gente tem que saber escolher. A gente tem que falar, eu decido perdoar. Inclusive tem uma oração no livro que é assim, eu decido perdoar. Eu falo, abre a torneira, deixa o Espírito Santo jorrar. Porque aí o perdão vem da natureza divina. Sim. Na natureza divina. Vai liberando perdão. Eu recebo muitas pessoas que têm rancor de erro médico. Você imagina? Pessoas que muitas vezes ficaram cegas ou que tiveram algum problema. Ou perde um familiar por causa de um erro médico. Familiar por causa de um erro médico. Maltratado, por exemplo, na UTI. O meu pai foi maltratado no hospital e a pessoa chegou com muito rancor. Às vezes rancor de família também, que abandonou. Né? Pessoas com mais idade que foram assim abandonadas por pessoas da família que se sentem muito sós. Chegam tristes, mas com mágoa. É uma tristeza que vem da mágoa. Tem que limpar, tem que liberar. A hora que você perdoa, a gente sente uma leveza tão grande. É tão mais difícil antes. Você fala, por que eu não fiz isso antes? Porque o peso nunca está sobre o ofensor, está sobre o ofendido. Está sobre a gente. É como tomar um veneninho todos os dias, né? Eu tô tomando um veneninho todos os dias, pensando que eu vou ou me vingar, ou quero o mal da pessoa, ou simplesmente não preciso fazer isso. E a gente sempre tem que... Eu falo que o perdão, às vezes, é igual a camada de cebola. A cebola, você tira uma camada, você vai ver tem outra. Você vai ver tem outra. Então, quando você pensa assim, tem ninguém que eu preciso perdoar. Ora, pede para o Espírito Santo. Olha melhor tocar. Tira uma camadinha da cebola, não é? Poxa, aquele funcionário. Poxa, aquela pessoa que te ofendeu. Seu patrão, seu exato, amigo, seu pastor. Amigo, pessoa que te deu uma rasteira financeira. Exato. E quando eu falei de perdão para os meus alunos a primeira vez, eu recebi uma pergunta: como é que eu faço para perdoar o assassino do meu filho? E aí que a gente vê que a gente retém perdão por coisa muito pequena, né? É muito difícil. E é muito difícil. E aí eu falei para ela, eu lembro até hoje, eu lembro até hoje do nome dela, inclusive. Eu falei, Luzia, é o seguinte, você vai escolher perdoar, você vai decidir perdoar, porque a natureza divina dentro de você vai te capacitar para liberar esse perdão. Porque não é fácil. Quando é com a gente, imagina quando é com um filho nosso. Meu Deus do céu. E aí nós oramos e eu falei para ela, isso porque o que você não perdoa está te fazendo mal, ele está te fazendo mal 2 vezes, essa pessoa. Ele fez mal quando tirou seu filho, está fazendo mal para você agora, você vai agora liberar perdão. É uma pessoa que tinha muito problema de visão também, muito problema visual. A gente vai orar, eu vou orar por você, o Espírito Santo vai te capacitar e você vai liberar. E no final da aula ela escreveu nos comentários, eu decido perdoar o assassino do meu filho. E isso é uma libertação. É libertador. Por isso que eu gosto de falar de liberar perdão, porque você realmente liberta. Você liberta para Deus agir em você. E aí você vai começar a orar por essas pessoas. E uma pessoa que é capaz de perdoar isso, ela é capaz de perdoar qualquer coisa na vida dela. Qualquer coisa. Nunca mais ela vai ser presa por falta de perdão. Porque quando a gente pensa em filho, principalmente, você é capaz de perdoar quem matou o teu filho. É capaz de perdoar qualquer coisa. É muito forte. E Deus perdoa, né? Perdoa. Deus perdoa. Se Deus perdoou aqueles que mataram o seu próprio filho... Exato. Quem somos nós? Não é fácil. Pessoal, não é fácil. Ninguém tá falando que é fácil perdoar isso. Não. Nossa, mas você tem que... Tem que ser algo muito profundo de Deus. É natureza divina. É o que eu falo. É natureza divina. Se for depender da gente... Não, é natureza humana? Sim, não, é natureza divina. Você só tem que escolher. Você tem que tomar uma decisão. A natureza humana é vingança. É vingança, é raiva, é tristeza, é ignorar a pessoa, é querer que a pessoa, né, tenha problemas na vida porque fez aquilo. Não, ela vai ter consequências e tal. E você não sabe qual é o plano de Deus para a vida dela. Exato. E aí eu falo assim, olha, ora por essa pessoa, ora para Deus te dar a visão dele para essa pessoa. Porque Deus tem a visão correta de cada um de nós. Não somos nós, né?
Faz Deus colocar na sua mente qual é a visão que ele tem daquele médico. Faz Deus colocar qual é a visão que ele tem daquele familiar. E aí você ora por essa pessoa. E você vai, daqui a pouco, você não vai mais sentir esse rancor, não vai mais sentir. Você vai lembrar do que aconteceu, não vai esquecer do que aconteceu. Mas aos poucos você cria um coração perdoador. Sim. Um coração perdoador está dentro de um corpo saudável. E Deus fala sobre o olho também, sobre o cisco no olho, sobre a trave no olho que nós devemos tirar. Sim, ele fala que os nossos olhos precisam ser luz. Sim, a candeia do nosso corpo. Exatamente, ele fala sobre visão, né? E é muito lindo quando a gente vê isso relatado na Bíblia, mas o que eu sempre digo para as pessoas é: o maior perigo não é você perder a visão física, é você perder a visão espiritual. Sim. É a visão que Deus tem de você, é a visão que Deus tem do seu propósito. Nenhuma doença resiste a um filho de Deus que cumpre o propósito, espera na promessa de algo. Não tem. Que sabe o seu propósito, né? Alinhado com o propósito. Porque muitas vezes você não sabe, está ouvindo a gente aqui, não sei exatamente qual é o meu propósito. Deus desenhou os nossos dias antes deles acontecerem. Então ninguém nasce sem propósito. Exato. Todos nós temos um propósito criado por Deus. E se a gente vive aqui, se a gente ainda está aqui, se Deus ainda não levou... Ninguém nasce por acidente. Não, e também não morre sem cumprir. Então, se você está aqui, é porque você tem coisa para cumprir. Então eu falo para vocês, eu tenho um aluno de 80 anos e fala assim, não sei porque que eu estou nessa vida. Eu falei, eu sei, porque você tem um propósito a cumprir. Porque todos os dias seus dias foram desenhados. Faz o bem, fala de Jesus, faz o bem para você, faz o bem para as pessoas, expande o reino. Nenhuma doença resiste a um filho de Deus que mostra a tua luz, que expande o reino todos os dias. Amém. Esse é o melhor remédio para qualquer problema de saúde. Porque não adianta você se cuidar todos os dias e levantar todos os dias e falar assim, não sei por que eu estou nessa terra, não sei o que eu vou fazer hoje, não sei por que eu estou vivo. Isso tira toda a tua energia. Sim. Drena toda a sua saúde mental e, por consequência, a saúde física. Quer ser saudável? Tenha intimidade com Deus a ponto de se alinhar com o propósito que Ele tem para você. Seja obediente nas promessas. Seja firme nas promessas do Senhor. Porque Ele tem promessas, Ele fala que nós que esperam no Senhor voam como águias, Sim. correm e não se cansam. Olha que promessa linda. Poderoso demais. Poderoso demais. Ele tem promessas de vida longa, de abundância. Espera com obediência na promessa. Se alinhando ao máximo com o teu propósito, nenhuma doença vai resistir a um filho de Deus que aceita essa herança e que vive dessa herança todos os dias. E viver dessa herança vai fazer parte de cuidar da sua mente, Sim. vai fazer parte de você cuidar do seu corpo. Você não vive um propósito falando assim, não tô nem aí, não vou cuidar do meu corpo. Não! A gente que tem um propósito, a gente quer viver todos os dias. Você vai viver pelo propósito. Você quer viver? Você vai falar, se eu não tiver esse corpo, como é que eu vou lá falar de Deus? Como é que eu vou falar de Jesus? Como é que eu vou contar minha história? Como é que eu vou contar meu testemunho? O que eu vou fazer para chegar nesse propósito? Exato. Até onde? Como eu tenho que caminhar para chegar lá? Exato. Né? E quando a gente tem um porquê, quando a gente tem uma motivação, a gente não fica desanimado. Não, isso nos move. Nos move. E a Bíblia diz um coração desanimado. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando o nosso coração está desanimado. Vai preceder uma queda física. Não que a gente não vai passar por momentos em que a gente quer se recolher, em momentos em que a gente está mais ali na caverninha, em Sim. momentos em que Deus quer falar com a gente. Faz parte. E até quando tem um propósito muito grande a ser cumprido, parece que a gente fica até mais recolhido, né? Até a gente fica assim mais quietinho, quer ficar mais em casa, quer ficar mais recolhido com Deus. Mas assim que passou essa fase, é propósito, é promessa, é certeza, é saber, não, eu sou um filho de Deus saudável, salvo. Vou reinar nessa terra com Jesus, Amém. vou falar com pessoas, vou levar o meu testemunho. A saúde vem nesse ponto. Amém. Glória a Deus. Nesse ponto é que a saúde vem. Onde eu entendo quem eu sou filha do rei. Nós somos filhos do rei. Sim. Só que muitas vezes, com relação à nossa saúde, ao invés de a gente comer o banquete de saúde que Deus tem pra gente, a gente vai catando as migalhinhas. Sim. Pelo menos eu tô viva. Pelo menos eu respiro. Pelo menos a gente vai catando as migalhinhas. Não, Deus quer banquete. Deus quer que você sente na mesa da saúde e fala assim, olha aqui, meus exames sanguíneos são tops, eu tenho força, eu tenho saúde, eu tenho a mente clara, eu tenho clareza mental, eu tenho memória. Sim, eu tenho a mente de Cristo, né? Eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente renovada por Cristo. Sim. O que acontece? Muitas vezes a gente nasce de novo e a gente recebe o Espírito de Deus. Mas a nossa mente ainda está velha. Nossa mente ainda precisa ser renovada. Fica presa no Egito ainda. Fica ali. E o corpo, consequentemente. Sim. Porque enquanto a mente não vai, o corpo fica também.
também. Exatamente. Então, enquanto você não tem esse alinhamento da mente com um espírito novo, você nasceu de novo, sua mente tem que ser renovada. E renova com Cristo, renova lendo a palavra, renova orando, renova entrando em comunhão, tendo intimidade. Esse é sempre o caminho. Amém. Glória a Deus. Esse é sempre o caminho. Para ser saudável não seria diferente. Ó, Não tem mistério. olha aqui pra você, ó. Saúde do Reino, muito bom. Muito legal. Daria pra ficar aqui nessa mesmas 4 horas passando por todos os princípios. Mas se a gente fizer isso, ninguém vai querer comprar o livro. A pessoa vai falar, poxa, já ouvi tudo, por que eu vou comprar o livro? Mas nós não vamos te contar tudo aqui, tá bom? Vamos te contar parte do que tá aqui. Posso fazer um merchan do seu livro aqui? Posso falar dele? Por favor. Pessoal, Saúde do Reino, Tatiana Capanema tá aqui, ó. Poxa, já é best-seller. Tá aí disponível na Plenitude Distribuidora para você. É só acessar aí plenitudedistribuidora.com.br, digitar no campo Saúde do Reino ou o nome da autora. O livro vai aparecer para você. E nas próximas 24 horas, nós vamos te dar um presente aqui, olha. Uba. Desconto. Vai ter um QR Code na tela que o Gustavo está colocando. Nós vamos te dar 10% de desconto para as próximas 24 horas, tá bom? No momento em que sair esse podcast, você vai ter 24 horas para comprar esse livro aqui. E ainda, ela vai deixar aqui para gente 5 livros autografados, tá bom? Então, se você for uma das 5 primeiras pessoas que comprar após esse podcast, que viu isso e usou esse QR Code, você vai ganhar o livro autografado pela autora. Então tá aqui, ó, lindo, livro maravilhoso, um trabalho muito bem feito pela Editora Vida. Então tá aí. É só você comprar, tá bom? Vou fazer uma última pergunta para você, uma pergunta bônus. Não sei se gosta de fazer uma pergunta bônus aqui. Eu gostaria que você falasse quais são os 2 livros que marcaram a sua vida, com exceção da Bíblia. Com exceção Porque a Bíblia da Bíblia. É incomparável. Vamos lá. Tem alguns livros que são muito importantes. Como eu fui para a área da... Eu comecei entrando com o meu marido falando, batalha espiritual. Inclusive, a gente não falou disso, mas tem aqui no livro. Sim. Batalha espiritual, espírito de enfermidade, muita coisa legal e profunda. O primeiro livro que eu li sobre... Olha como eu comecei, já comecei, né? Power. Guerra de Alto Nível, da Ana Mendes. Guerra de Alto Nível. Ana Mendes é só paulada. Da Ana Mendes. Guerra de Alto Nível. Na batalha espiritual. Comecei já, né? Na pancada. Então, esse foi um livro que eu li que realmente fez muito impacto na minha vida. Quando eu entendi todo esse mundo espiritual, eu falei, gente, onde é que eu vivi todo esse tempo? O que eu estava fazendo enquanto eu estava vivendo? O que eu estava fazendo enquanto eu estava vivendo, né? Isso é muito bom. Um livro que a gente lê muito lá em casa e a gente fala muito dele também é o Persiga Seu Leão. Ah, legal. Persiga o Seu Leão fez diferença. Acho que é da editora Vida esse livro, né? É da casa ali, da Editora Vida. E foi um livro que Deus usou para que tanto eu quanto o Bruno a gente tivesse certeza e gana do propósito de que a gente tem aqui no mundo, sabe? Porque muitas vezes a gente foge do leão, mas a gente tem que ser aquele que vai lá e vamos lá, vamos pegar aqui. Eu vou ler, nunca li esse livro. Ele é maravilhoso. Ele diz assim que se os seus sonhos não te dão medo, é porque eles não são sonhos de Deus. Porque os sonhos que vêm de Deus nunca são capazes de ser realizados só por você. Que legal. Então você tem que sonhar na medida que Deus sonha para você. Então você tem que ter aquele frio na barriga de saber que você não consegue sozinho. Legal. Então é muito lindo, eu recomendo. E eu gosto muito também da Ana Mendes e leio. Ela tem um que é muito legal sobre saúde também. Então dá para... Gente, o livro é coisa boa demais. Sobre maldições hereditárias. Iniquidade. Iniquidade, né? Iniquidade é lindo. Tem uma oração, a oração que a gente faz do arrependimento no livro, é muito também desse processo que eu vivi da questão de limpar a iniquidade, saber que tem pecados geracionais que nós precisamos tirar das nossas vidas e que, inclusive, influencia muito a nossa saúde. Sim. Muitíssimo. Então, ficam aí 2 dicas lindas para o pessoal também poder aprofundar nesse assunto. Legal. Tati, quero te agradecer. Como foi bom sentar aqui com você, viu? Obrigada, foi adorei. Muito bom. Quanto tempo, Gustavo? Gustavo aqui que 1h15. 1h15. Passa o tempo que voa. Passou
rapidinho. Eu ainda tenho um relógio ali na minha frente que eu tô olhando, eu sei mais ou menos. Mas quem tá aí do Nossa, outro não, lado imagina. perde a noção do tempo, realmente. É tão bom falar de Deus, né? Muito bom. Tão E ainda bom falar. sobre coisas que envolvem a nossa vida diretamente, que é a nossa saúde. Muito obrigado, foi uma bênção Eu quero te poder agradecer sentar aqui. muitíssimo por me dar esse espaço para falar do meu testemunho. Isso é muito importante para mim, muito mesmo. Eu sei que as redes sociais, eu falo com muita gente, mas quando alguém me dá essa abertura para falar de Deus, eu até me emociono, porque essa é a história da minha vida, essa é a história que eu quero contar pro resto da minha vida. Então, muito obrigado por abrir esse microfone. Não, sua história me impactou. Viu? Fiquei muito feliz de ouvir essa história. E quando a gente fala daquilo que a gente ama, que é o Senhor, isso enche nosso coração de alegria. certeza, Que com bênção. certeza. Espero que você volte mais vezes, espero que você lance mais nem livros, que você escreva Deixar. mais e que você impacte a vida de muitas pessoas aí, em nome de Jesus. Continue impactando a vida de muitas pessoas. Agora, com esse testemunho lindo de vida, uma bênção, viu? Bem, recebo, quero muito voltar, quero muito escrever mais, falar de Deus é o que me move todos os dias. Obrigada mesmo. Glória a Deus. E parabéns pelo podcast, parabéns pelo trabalho, parabéns pela plenitude, que Deus continue abençoando, que Deus possa dar assim muita saúde que vem do reino para vocês continuarem cumprindo o propósito, levando a mensagem. Deus ama livros. Deus ama livros, porque livros perpetuam. Então, vocês fazem algo muito lindo. Parabéns mesmo. Que Deus continue abençoando ricamente vocês. É uma benção. Para mim é uma alegria trabalhar com o que eu trabalho realmente. Se para um escritor é uma alegria escrever um livro, para a gente poder dar acesso às pessoas num livro é assim algo gratificante. A gente recebe muitos testemunhos também. O livro que eu comprei aí mudou minha vida. A Bíblia que eu dei para uma pessoa, a pessoa se converteu com a Bíblia. É algo assim incrível. O que vocês fazem é incrível. Poderoso. Glória a Deus por isso. Você gostou desse conteúdo? Eu não falei para vocês no começo que eu só sento com gente legal aqui, com gente crente, com gente com testemunho poderoso. Da Tati não é diferente. Então, compartilha aí com o pessoal, compartilha aí com a galera. Obrigado por assistir os nossos conteúdos, por nos dar essa oportunidade também. Obrigado por gastar o teu tempo assistindo esses podcasts, que eu tenho certeza que edificou a tua vida. Então compartilha aí com a galera, manda pro pessoal e eu te espero aqui de novo semana que vem, tá bom? Deus te abençoe, fique na paz. Um beijão. Tchau, tchau.